Olha, tem que ter a dancinha, né? Porque se não tiver a dancinha, todos cobram de mim. Gente, muito, muito, muito bem-vindo aqui mais uma vez com algo bem construtivo para vocês. Continue inscrevendo no nosso canal, dando o seu like e compartilha, ativa o sininho. Ó, manda pro teu amigo, para teu vizinho, para tua vizinha, para tua sogra, para todo mundo. Compartilha porque é importante. O nosso maior objetivo aqui no Lorde Show é trazer algo para vocês construtivo para a família brasileira, né? É para vocês assistirem aqui e tirar algo de positivo e construtivo. Então a gente estuda cada convidado. E antes de falar do nosso convidado, vamos lá. Como é que tá os seus atendimentos na Baixada Santista ou no Brasil? Não tem jeito, pessoal. Quando vocês encontram alguém, um profissional que se destaca naquilo que se exerce, não tem como não chamar atenção. Tem pessoas boas? Tem. Tem aquele vendedor que é apenas um vendedor. Não é assim? Mas tem aquele que se preocupa com o comprador. Vamos falar assim? Dessa maneira, dessa linguagem? Qual é a empresa que prepara o seu cliente? Olha, eu vou te vender esse produto aqui, mas eu vou te coordenar. Qual é a sua dificuldade financeira? Qual é? Qual o seu sonho? Quem não sonha de um dia ter um carro? Todo mundo tem esse sonho. Se falar que não vou acreditar. Não é para o luxo, é para o conforto familiar. Mas às vezes você encontra barreiras, dificuldades, tanta dificuldade, fala, meu Deus, o que fazer? Tá tudo muito caro, a prestação tá muito cara, mas... não, mas meu carro eu te vendo, é o melhor carro. Não, é questão disso, é questão de encontrar alguém que te prepare para você administrar o seu carro. E na cidade de Santos, que é destaque no Brasil, não é Santos. Esse rapaz, gente, esse empresário, ele era um lavador de carro. Lembrando com todo carinho os lavadores de carro, que inclusive deixam nossos carros lindos. Mas não desista do seu sonho. De um lavrador de carro, ele se transformou num grande empresário que é destaque no Brasil inteiro. E hoje você vai conseguir realizar seu sonho, porque ele vai te preparar para isso. Eu não sou a pessoa certa para falar, mas eu vou ficar de pé para convidar aqui o empresário, meu querido Luke Lima. Muito obrigado. Imagina, cara, muito bem-vindo, que eu sei que você vai auxiliar muita gente, inclusive a mim. Eu já estou pensando em conversar. Não, depois daqui do bate-papo, vamos falar com você sobre o meu carro, porque eu já gostei da história tua. Que história legal, Lima. Bem-vindo, cara. Obrigado, Del. Uma honra estar aqui. Para mim é um prazer. Sair da onde eu saí para chegar onde eu cheguei, sentar aqui na tua cadeira, na tua mesa. Para nós é sempre uma honra estar servindo, porque quando você serve, diz que a palavra de Deus volta 100 vezes mais para nós. Então, se eu puder servir você e os seus, meu coração fica feliz. Cara, não tem nem muitas coisas para falar aqui, porque eu sei que tá todo mundo em casa curioso. Vocês já vão saber qual é a história desse rapaz. Porque assim, antes de qualquer coisa, meu amigo, me fala uma coisa. Você nasceu aonde? Nasci na Penha, zona leste de São Paulo, mas eu fui nascido e criado na zona leste, ali em Itaquera, um pouquinho mais profundo. Hoje tem estádio do Corinthians, tem o shopping. Hoje está mais moderno, mas nem sempre foi assim. Era muito escorpião e rua de terra. Legal. E seus pais hoje moram em São Paulo? Meu pai em Indaiatuba e minha mãe no Ipiranga. Tem irmãos? Meu irmão também em Indaiatuba e uma irmã aqui em Santos. Eles também é da área assim de venda também, não? Todo mundo da área comercial. Que legal, todo cara. Filhos, esposa. Filho eu já sei que você tem, porque eu vi aqui nos stories. Nasceu o bebezinho. Qual é o nome do bebê? Leonardo. Leonardo, beijão, viu, Leonardo? Que Deus te abençoe. Bem-vindo ao mundo. Eu trazer brilho aí pra cá do papai e pra sociedade. Amém. E aí você mora em Santos? Andressa, o meu filho Lucas, que era o caçula, virou do meio, e o meu mais velho, o Henrico. 3 filhão então? E 3 bulldog ainda. Opa, e tem mais um dog? 3 bulldogs. 3? 3 bulldogs. Ai, que legal. A Zoe, o Tony e o Dom. Que legal, cara. Então assim, cara, você lavava carro, é isso? Lavador de carro. Vamos devagar, porque eu vim da roça e essas histórias me chamam muita atenção. Eu vim da roça, não vou contar a minha história, o pessoal já sabe um pouquinho. Eu trabalhei na construção civil, eu fui servente de obra. A gente tem orgulho de falar servente de obra. Então, a gente tem aquele orgulho de falar dessas histórias, para não desistir nunca. É isso aí. Cada um é bom naquilo que faz. Mas como é que nasceu essa ideia de você falar assim, peraí, eu estou lavando esse carro, mas eu quero ser um empresário. Como é que foi isso? Como foi essa transição? Uma conexão muito forte com Deus, com certeza. E aí, como foi isso? Del, eu costumo dizer assim, a gente tem que ter resiliência, a gente tem que ter muita disposição, mas a gente tem que saber onde a gente está, para onde a gente vai e onde a gente quer chegar. E parece meio clichê, mas é meio básico. As pessoas hoje, nós estamos numa era da guruzada que vende um vídeo na internet, vende uma facilidade que não existe. Não tem uma facilidade. Algum cliente ligando,
não tem facilidade dela. E essa nova geração, inclusive, é o meu temor, assim, é como a gente dosar para o que eu e você não tivemos, para a gente não deixar também de servir e de poder brindar, de desfrutar. Então, por exemplo, eu não tive videogame, meus filhos hoje têm todas as gerações dos videogames. Eu não tinha um tênis calçado, um Nike. Hoje eles têm lá Nike de cores. Eu não tive uma chuteira para jogar, joguei futsal, inclusive, profissionalmente no Corinthians. Ah, legal, pô. Eu ganhava, porque eu, graças a Deus, me destacava, mas eu tinha uma dificuldade em ter ali era o mesmo tênis para ir para a escola, para jogar e para sair. E quando eu ia sair, eu tinha que lavar o tênis no tanque e tá tudo certo. O que não te mata te deixa mais forte. Não estou aqui falando que isso era um problema. Mas existia uma escassez financeira dentro da minha família e uma escassez de alimentos, uma escassez de família e a presença de Deus. Existia e tinha essa escassez. Então você fala assim, como é que você buscou? Eu não busquei, eu só remei. Eu remava e Deus ia direcionando. Se você perguntar se eu sabia que eu ia chegar, não, mas que eu ia buscar e que eu queria acessar, que eu busquei, isso eu tinha certeza. Eu não queria estar ali na Zona Leste. Eu não queria viver toda aquela conturbação que tinha dentro da minha casa, aquele ambiente que era desfavorável para a prosperidade e para a evolução. Então eu queria sair dali o quanto antes. E assim foi Deus direcionando. Com 12 anos morava eu e meus irmãos só. Meus pais se separaram. Ah, é? E nós três ali, eu como caçula, eu não tinha nem muita disposição e voz. Eu era o caçula, eu orientava e falava, mas uma pessoa que fala sem resultado, ela está alucinando, concorda? Concordo. E assim, em cima do que você acabou de falar, e a idade do seu irmão mais velho, ele trabalhava, que foi 3? Os dois já trabalhavam e eles me mantinham, na verdade. Eles assumiram uma responsabilidade que não era deles. Eles viraram pais, eu com 12, meu irmão com 16 para 17 e a minha irmã com 17 para 20. A diferença de idade dos meus irmãos, minha para o meu irmão mais velho, que ele é o do meio, é de quase 4 anos, e dele para a minha irmã de quase 3. Então eles viraram pais de uma criança muito cedo, e a minha irmã mais velha de 2, porque mesmo que ele trabalhasse, ele era uma criança, ele tinha 16 para 17 anos. E a responsabilidade ela vai surgindo, as coisas vão acontecendo, as coisas vão se encaixando, mas falar para você assim, hoje o que você prega? Eu prego o que eu vivo e eu vivo o que eu prego, mas o principal que eu falo é o seguinte: se você buscar primeiro o reino dos céus e consagrar tudo que você tiver ao Senhor, todos os seus planos serão bem-sucedidos. Mas a gente demorou muito, eu falo por mim, eu demorei muito para acessar essa informação. Eu demorei muito para criar nível de intimidade com Deus, porque eu corri atrás do dinheiro. Porque a gente que não tem dinheiro, a gente quer correr atrás de algo que a gente entende que é fundamental, mas o fundamental é você ter a base sólida, é você ter intimidade com Deus, é você buscar e consagrar tudo a Deus para que você possa pedir direção e esperar. Mas é difícil você, sem esse nível de consciência, se você não tiver instaurado isso dentro da sua casa, é mais ou menos como a matemática financeira. As pessoas tendem a aprender, por ordem de escassez, a comprar o primeiro imóvel para morar, é ou não é? Sim, sim. E assim me foi passado. Mas quando, na verdade, se você não tem uma condição, se você vive apertado, na concepção e na visão do que eu desenvolvi hoje, eu acho que o primeiro imóvel tem que ser um imóvel de dar ROI. Ele tem que ser um imóvel, assim como o carro no Uber, ele tem que dar ROI, ele tem que ser um imóvel para gerar receita, que ROI é o retorno sobre investimento, não é nada mirabolante, não é nenhuma sigla em inglês. Basicamente é você investir, fazer isso dar retorno, e essa casa, esse imóvel, esse terreno ou esse galpão, casa ou apartamento, vai pagar o seu empreendimento que você vai, enfim, morar. Se você não tem educação financeira ou se você não tem nível de intimidade com Deus, você não acessa esse tipo de informação, que é o que aconteceu comigo. Mas é muito bacana quando você me diz intimidade com Deus. Gente, é isso que eu te falo. Não precisa de desespero, porque as coisas vão acontecer, mas você tem que estar em conexão. Como diz uma grande psicóloga para mim, tem que estar o Wi-Fi ligado com Deus. Senão não vai resolver nada. Mas é difícil, nada. Né, Del? Eu sei. Vamos combinar. Sabemos que a barreira é muito grande. Eu digo mais o ponto, Del, que as pessoas não dão essa abertura. Não dá Tem muita canal. gente falando de Deus, pouca gente vivendo a Deus. Então, o lance do desespero, se a gente puder confiar e souber caminhar, a coisa vai acontecer. O fato é, a tua ambiência determina quem você vai se tornar. E se você está na ambiência errada, você não vai conseguir acessar a informação do plano de Deus. Você viver o plano de Deus é diferente de você viver a tua vontade.
Perfeitamente, cara. E assim, mas o que te motivou a ser empreendedor? Você já me falou, mas aí como foi essa, tipo assim, hoje você, de um lavrador de carro, você lidera empresa de sucesso. Quais foram esse desafio dessa trajetória? Del, primeiro, a gente gerar valor para os outros. Eu aprendi, trabalhei para outras pessoas, trabalhei em algumas poucas empresas. Eu me orgulho de dizer que eu nunca fui mandado embora, sempre me desliguei da empresa, deixando portas abertas. Meu primeiro emprego eu fiquei 6 anos lá, de carteira assinada, que era uma coisa, que era uma vitória, que era uma luta. Eu praticamente me emancipei, pedi uma autorização para minha avó para assinar para eu poder estudar à noite naquela época. Com 12 anos uma criança não podia estudar à noite, eu não sei como é que está hoje em dia. E eu vejo hoje a molecada querer viver a glória sem passar pelo processo. Você querer o resultado sem passar pelo processo. Eu sou um menino, apesar de estar desgastado aqui. No ramo do automóvel a gente brinca que é ter rodado sem óleo. É como se eu fosse um carro rodado sem óleo, que estou muito judiado. Eu faço 40 em outubro, Del. É novão, eu sou de 85, é eu novão, sou novo. novão, é verdade, pô. Só que quando você começa cedo, a responsabilidade ela chega, o cabelo vai embora e a barba fica branca. E aí assim, cada escolha é uma renúncia. Eu não tenho passaporte, por exemplo. Eu nunca fui para a Europa, eu nunca fui para os Estados Unidos. Eu nunca tive um sonho nem a ambição de conhecer a Disney, de conhecer o Mickey. A minha ambição era ter um chuveiro quente para tomar banho, uma despensa cheia, com pelo menos uma bolacha para você poder comer e um freezer com mistura. Olha como muda a concepção. Então hoje quando a gente tem um freezer ali, eu e minha esposa, cheio de mistura, até hoje a gente vai e ora olhando com o freezer aberto para mistura. Que legal, o que pode cara. parecer para outras pessoas uma coisa tão pequena, para a gente até hoje a gente dá valor nesse tipo de coisa. De olhar para a despensa e ver os meninos poder comer uma bolacha, comer um Danone. O que a gente não teve, a gente tenta proporcionar, sempre tentando dosar para não deixar extrapolar, para que não vire um excesso. Esse é o meu medo. Mas você falou uma coisa muito importante. Cara, que legal que você acabou de falar. Você queria ver uma despensa, você que vai na hora, agradece a Deus pela alimentação que não tinha, fez supletivo. Gente, agora, assim, você está em casa aí agora, buscando soluções. Vai agora, já. Entra no Instagram do Luke, é uma escola diária para vocês. Os vídeos dele eu assisti, os stories bastante, e a palavra verídica. É o ser humano. Você falou uma coisa importante. Porque o que os nossos jovens viraram? É assim, eles querem o iPhone 16, não sei nem qual iPhone o último agora que está. Ele quer o melhor iPhone, o melhor carro, mas não quer passar por um processo como você acabou de falar. Então não vai saber. Ele vai fazer 40 anos, não é isso? Em outubro. Em outubro vai fazer 40 anos. E olha a cabeça do cara, olha a visão. Pega essa visão, conversa com teus filhos aí, vocês pais, avós, senta agora com eles e conversam. Compartilha aí o nosso bate-papo. Não é para você, não estou falando por causa do programa não. É para ajudar mesmo, porque eu vi como é que é os seus stories. O Brasil precisa conhecer essas histórias bacanas, cara. Não é o nosso humilde Lot Show, é o Brasil conhecer. Eu quero que Piatã em peso compartilhe esse vídeo, que eu sei que lá o prefeito Marcos, obrigado pelo carinho. Olha aí, passa para essa galera aí. Passa para essa galera, porque o meu amigo aqui vai em qualquer parte do Brasil, não é só Santos, não. Então, Luke, em que momento você percebeu que poderia transformar o conhecimento nesse negócio escaláveis, cara? Como é que foi essa... Del, quando eu trabalhei para outras pessoas, eu comecei como office boy e eu trabalhei dentro de uma corretora de seguros. Ali dentro eu vi o preguiçoso, eu vi o disposto, eu vi o... Você tinha quantos anos? Desculpa, você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos. Nessa época aí? Tinha 12 você anos. Trabalhava lá? Na corretora de seguros, sim. Eu era office boy. Em São Paulo. Em São Paulo. 12 anos. 12 anos. Perto, 12 anos. E hoje a menina de 12 anos está engravidando, meu Deus. Hoje é assim. Não, estou mentindo? É verdade. Infelizmente, pode continuar, velho. Porque... Mas eu não acho que a culpa seja dessa menina de 12 anos. Eu acho que falta uma escala, um efeitinho dominó, toda uma cadeia por trás de comando e educação, que tem que ser a base, para que essa menina de 12 anos ela tenha um nível de consciência para saber que ela é um bebê, uma criança, e que ela tem muito que viver, muito que brincar, e ela teria que passar pelas fases, etapas, processos, para se tornar uma adolescente, depois uma adulta e depois uma mãe, uma empresária, uma trabalhadora, empreendedora ou uma mãe. Mas falta consciência, falta conversa, falta diálogo, na minha opinião, tá? Não estou aqui pregando para ninguém não. Não. Sair ditando regra não. Estou falando que é o seguinte, o que eu vou tentar passar para os meus, seja os meus filhos ou as pessoas que nos acompanham, cada um dá o que tem dela, cada um dá o que tem. Eu dou o meu melhor hoje na condição que eu tenho. Se eu puder fazer mais o melhor amanhã, vou fazer. Mas tipo assim, eu sei que é pouco,
mas é o que eu posso fazer dentro da minha limitação de hoje, gerando valor para as pessoas, tentando mostrar para as pessoas o que não me foi mostrado, e eu sofri muito até chegar no ponto de hoje. Mas o que não me matou me deixou mais forte, mas existiam formas mais fáceis de acessar o que eu acessei, e as pessoas não entregam isso gratuitamente. Então, o que eu quero dizer é assim, corre dos gurus. Se alguém estiver vendendo facilidade, não existe, não tem facilidade, você é prova disso também. Se tivesse facilidade, essa coisa não ia estar disponível para todo mundo. Para você acessar, você tem que buscar, você tem que transpirar, tem que acordar cedo. Estava vendo o Flávio Augusto hoje do Geração de Valor, o dono do Inter Miami, e hoje o cara que já fatura na casa de bilhões, falando que tem muito guru na internet hoje. Ele fez um vídeo aberto, ele fez uma publicação, um Reels mais longo, falando que os empreendedores, gestores, formadores de pessoas de palco deveriam tomar cuidado com as frases de tipo, abandone o seu operacional, saia da operação e vai viver fazendo network. Ninguém vive de network olhando para painelzinho, vendo a quantidade de vendas, quantos leads entraram, quantos clientes foram atendidos. Não é assim que vive. E eu concordo que as pessoas hoje estão buscando essa facilidade e querem escalar o seu negócio, mas não é fácil, Del. Tem que viver o processo. Você tem que entender muito do seu negócio. Você tem que jogar nas 11. Você aqui, eu tenho certeza que você, se precisar filmar, você filmaria, você ia saber iluminar, você ia saber ornar a cortina com a mesa, você ia preparar a água, ia preparar a tua pauta. Se você não souber jogar nas 11 no teu negócio, como é que você vai cobrar alguma coisa de alguém? Isso. Como é que você vai formar alguém para correr contigo e ter o DNA do teu negócio? É o que eu acho que está faltando na molecada de hoje em dia. Muito importante, eu queria só complementar essa fala que eu disse a você da criança de 12 anos que está hoje. A gente vê as notícias de criança, até a criança de 12 anos ficando grávida, aí eu fico querendo dizer assim, os pais, quando olham para essa criança, será que eles se olham no espelho e falam, meu Deus, o que eu fiz, como eu preparei minha filha? É aquele cuidado que eu sempre falo aqui. A sua filha chega em casa, mãe, eu vou dormir na casa da minha amiga, tá bom filha, tchau. Pai, eu vou para casa do meu amigo, tá bom filho, tchau. Quem é esse amigo? O meu filho Diogo tem 18 anos, vai pra praia, a gente mora aqui na Vegueira State, aqui perto do Oswaldo Cochrane. Vai pra praia, eu quero, filho, você vai pra onde? Vou jogar a bola, pai, com meus amigos. Quem são seus amigos? Aonde que é? Que hora você volta? Ah, Del, teu filho tem 18 anos, por isso mesmo. Meus pais me educaram assim, pra mim ser sujeito homem, dar continuidade. Então, você tem que se preocupar com o teu filho, você fez. É isso aí. O Luke que tá aqui hoje, ele veio do hospital, falou comigo, Del, estou feliz porque peguei meu nenenzinho no colo. Então isso é amor. É você fez o teu filho, é teu. Você tem que cuidar, gente. Você não cuida, depois não vai cobrar de Deus. Quando eu disse aqui há 12 anos, me entenda, não estou fazendo crítica, estou fazendo um comentário para você mesmo, pai ou mãe, olhar para tua filha, agora filha, onde é que você vai? Com quem que você está? Tem que saber, cara, é teu filho, então aí não pode cobrar de Deus. Vamos lá, Lu, que aqui eu tive que falar aqui isso porque é importante, cara. É legal esse teu ponto, né? Inclusive, é isso que eu chamo de subir o nível de consciência das pessoas. Pega o que serve e descarta o que não serve. Não leva para o coração o que você está falando, mas olha a seriedade do que você está passando da informação. Se o pai do outro lado está ali, prestando atenção, se o cara pegar só esse teu corte aqui e ele entender, absorver, mesmo que a menina já tenha um filho, ele breca por ali. Porque com 14 pode estar com 3. Exato. E tudo de pai diferente. Exatamente. E filho não é doença. Pior é se pegar o bichinho. Se pegar uma DST, pior se pegar qualquer outro tipo de doença aí que não tenha cura. Ou que tem um tratamento eterno para uma criança de 12 para 14 com 3 filhos e cheio de DST. Perceba a riqueza do que você acabou de entregar, e eu não sei se as pessoas estão, infelizmente, às vezes todo mundo que precisa vai receber esse teu corte do que você acabou de dizer. Para as pessoas terem um nível de consciência para falar, peraí, deixa eu puxar aqui. Porque a molecada de hoje em dia está mandando ele em casa. Eu era o caçula, eu era o controle remoto. Troca de canal lá. Pô, pai, acabei de sentar, troca de canal lá, vai logo. E ainda tinha que segurar o bombril e, peraí, mexe mais um pouquinho. Mexe a antena, para baixo, para cima. E às vezes fica, pai, mó chato. Vai, fica um pouquinho aí, até o comercial. E ficava ali segurando a antena. Eu sou dessa época, eu era controle remoto. Hoje, inverteu. O bife maior não é mais pro cara que senta na ponta da mesa, que era o chefe de família. O bife maior hoje é pra criança mimada que tá chorando, dando chilique. Mas aí eu tô falando assim, o teu filho, que tem 18 hoje, ele nasceu aqui ou nasceu na Bahia? Nasceu aqui. Ele se jogou no chão alguma vez, querendo alguma roupa, algum boneco, dentro de algum shopping? Luke, muito obrigado por me lembrar isso. Eu tenho esse 18 e tenho um de 27. Uma vez eu fui no shopping com meu filho, ele tinha acho que uns 3 anos e meio, aqui naquela loja de brinquedos que tem aqui no shopping. Obrigado por você falar isso, porque você perguntou se jogou no chão. Quer ver que a gente joga hoje? Pai, eu quero! Tá.
Chegou lá na Pode loja... ter feito, mas lá, eu garanto que ele só fez não, uma vez. Lá na loja ReHap, ele chegou, ficou em pé e falou, pai, eu quero aquele brinquedo. Eu falei, filho, pai, não pode dar esse brinquedo hoje. Ele começou a chorar e falar assim, e tentar ficar nervoso ali. Eu falei, agora você vai aprender o que é chorar. Você tem um pai que te acompanha e tu tá querendo brincar, então você vai ficar sozinho aqui sem pai. Fica aí, moleque. Rapaz, saí andando. O moleque foi na minha direção, me abraçou. Meu pai deu 13 anos e pouco, tá? Meu pai não sabe. Meu pai, eu pensei que eu podia. Então, ali ele já sentiu. Eu não ia abandoná-lo, claro. Eu quis mostrar pra ele. Eu tive 2 cenas na minha vida com meus filhos que eu nunca vou esquecer. É importante falar isso pra você que é pai. Quando ele tinha 7 anos, ele chegou uma vez e chutou a geladeira em casa. Deu um chute na geladeira. Aí eu chamei ele assim e falei, peraí. Ele chutou a geladeira e falou pra mãe, eu vou me embora dessa casa. Eu jogava bola na praia, chamei ele, a mãe já até sabe, lá em casa funciona assim. Eu respeito ela quando fala e ela me respeita quando fala, que é muito importante isso. Quando o pai tá falando com o filho, a mãe deixa o pai falar, é o momento dele. Ô mãe, o pai fez isso. Conversa com o seu pai, lá em casa é assim. Meu pai, minha mãe tá fazendo isso. Sua mãe falou o quê? Falou que é assim, então tem que respeitar ela. Ela falou, então vamos conversar nós 3, não vou falar com você só. Ela tem que respeitar a ordem dela. Aí ele chutou a geladeira, eu senti, chutou a geladeira, vou me embora dessa casa. Eu chamei, levei ele pro quarto, eu jogar bola. Sentei na cama, olhei nos olhos dele e falei, olha, o dia que eu escutar você falar isso de novo, eu vou arrumar a sua mochila. Olha que eu falei pro moleque de 7 anos. Foi assim que meus pais me educaram. Eu vou arrumar a sua mochila, eu vou colocar você pra fora. E detalhe, se sua mãe achar ruim, eu vou colocar vocês 2 juntos. Claro que eu não ia fazer isso, viu? Mas eu fiz isso, mas bem firme. Ele só olhava pra mim nervoso e pingando lágrima. Eu me arrumei e fui jogar bola. O coração, você sabe como é que é pai. Falei, meu Deus do céu, o que eu fiz com meu filho? Falei um negócio assim, mas o coração não... Fui jogar bola. Ele dormia 9 horas, quer ter 10h30. Quando eu cheguei, ele estava na porta de casa, me esperando. A mãe falou, ele não quis dormir até você chegar. Pai, o senhor me perdoa, eu sei que eu errei. Posso te dar um abraço? Falei, filho, eu tô cheio de areia. Você já tomou banho? Deixa eu tomar banho que você me abraça. Fui tomar banho, voltei, ele me abraçou, eu olhei nos olhos dele e falei, olha, você já me enganou porque você vai reconhecer o que errou. Nunca mais eu falo isso, meu pai. No dia seguinte eu coloquei ele no carro. Fui dar uma volta nas praças, onde tem esses molequinhos vendendo bala e jogando. Tá vendo ali, filho? Aquelas crianças ali, ó, talvez o pai não falou o que eu falei com você ontem. Exatamente. Tá vendo? Você quer ficar desse jeito? Não, meu pai, não, meu pai. Desculpa, cara, eu falar isso que você acabou de falar. Não teve essas coisas lá em casa, não. Eles mesmo tinham que dava pra dar. Pai, eu quero aquela mochila. Filho, o orçamento não dá. Dá aquela. Tá bom, meu pai. Quando eles iam comprar de novo, eu falava, meu pai, meu orçamento dá para aquela mochila, doeu o coração. Aí seu coração cai, você fala, dá, filho, para aquela dá. Essa foi a educação que eu passei para os meus 2 filhos. Nós tivemos. Um se forma, graças a Deus, em agronomia agora mês 10. E o outro está fazendo agora edição, porque foi uma opção dele. Está trabalhando, já tem seu primeiro emprego também, já completou 18 anos, já foi trabalhar. Está trabalhando, fazendo curso de inglês e de edição. É só um desabafo de um pai para você olhar para o teu filho agora e falar, pô, peraí, eu vou escutar esses 2 caras. Eu vou escutar ali o topete e o sem topete, porque eles têm história. E será que essa molecada de hoje em dia não está mandando demais dentro de casa? Será que o pai não está cedendo demais por conta de preguiça ou de falta de tempo? Está sempre correndo para lugar nenhum, ou para ficar no celular e abandonar meio que sem querer, inconscientemente, porque teve uma falha lá atrás, não tratou e hoje reflete nos filhos? Eu não vejo mais a molecada passar pelo que nós passamos. E eu te digo mais, em casa é uma tortura, porque assim, ó, tem hora que eu canso, eu não aguento de falar, apaga a luz, tira a toalha, não aguento, tem hora que não aguento. E deixa eu falar, os moleques são bonzinhos, não é porque eles são nossos não, são moleques do bem, e mesmo assim tem que falar toda hora. Mas você vai falar até quando? Até quando tiver que falar. Exatamente. Um vai fazer 12, o outro vai fazer 10, um está nascendo agora, não tem jeito, não tem como. Cara. Se você não estiver preparado para carregar esse tipo de fardo e para assumir esse tipo de responsabilidade, você não deveria ter assumido isso daí. Você não deveria ter colocado esse filho no mundo, que é a parte que eu falo, que faltou dentro da minha casa e que eu sou literal. Estava conversando ontem, voltando de São Paulo, com a minha esposa à noite. Vou deixar o meu mais velho mora lá, que é do meu primeiro casamento. Eu sou um milagre, Del. Eu sou um milagre. Porque assim, eu não tenho ido para a droga, não tenho ido para o crime. Eu sou um milagre. Com toda a tua trajetória, sou um milagre. Da onde eu estava, eu olhava carro, eu ficava pedindo pastel, aí eu ganhava 2, vendia. Olha que loucura. De 7 para 8, 6 para 7, 7 para 8, eu pedia um dinheiro, quando não dava eu pedia 2 pastéis, vendia um, comia outro, vendia outro e voltava com dinheiro para casa. Loucura, eu estava falando sobre isso ontem. Aí você fala assim, de onde surgiu? Del, não sei. Só que se eu não fosse começar a trabalhar
para partir para empreender, comprar tênis no Brás, na 25 e vender, comprar perfume para revender em salão no Jardins, em Pinheiros, Zona Sul de São Paulo, e ter a consciência. Eu comprava umas caixas bonitas na 25 de março, eu enchia de relógio da Lora, Espaço Fechado, que eram umas marcas de strass, Swarovski feminino, eu acho que elas existem ainda, e ia revender em salão de beleza. Cara, que legal. Aonde a mulherada consumia. Aí eu ficava comprando as peças sem pedrinha, comprava grósia na Porto Geral, ali na 25 de março, e ficava colando pedrinha por pedrinha a madrugada inteira enquanto meus amigos estavam na balada. Só que os Você caras tinha... eu já estava trabalhando, eu tinha meus 12 para 13, 13 para 14. Tava trabalhando já. Só que eu fiz isso durante um tempão, porque mesmo trabalhando depois, eu sempre achava pouco. Eu sempre estava em busca de algo mais. E naquela época, um Fusca custava R$1.000, naquela época. E eu ganhava 180 por mês, então a minha conta era... Aí eu tinha a minha parte que eu ajudava em casa, que era 90, que era 50% do que eu ganhava. E eu falava, quantos de Swarovski, quantos colar e quantas pulseiras eu tenho que fazer para me chegar no meu Fusca. E eu mirava nisso. Então, assim, eu comprava perfume e revendia. Eu fazia Swarovski, eu fazia colava strass, eu comprava e vendia relógio. E ia me virando, cara. Tipo assim, só que é isso que eu falo. Tudo que eu fazia, em alguns momentos, eu acho que eu deveria ter tido um pouco mais de foco, hiperfoco e direcionado. Por outro lado, sabe aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? Sim, sei. Que eu acho fantástico. Tudo que a gente passa na vida, eu acho que tem... Eu tenho certeza que tem um plano e a mão de Deus. E a gente passa para se desenvolver. E eu fico me perguntando, se eu tivesse permanecido e continuado ali, me tornado um especialista em relógio, será que eu teria alcançado e atingido ali? Faturamento, conhecimento, desenvolvimento, ou teria estagnado? Eu fui trocador de óleo, fui frentista de posto de gasolina. Se eu tivesse permanecido, montado a minha casa de troca de óleo, será que eu teria estagnado e teria ficado por ali? Ou será que eu teria expandido e aberto minhas franquias? Aonde é o ponto qual foi o ponto que eu alcancei a escala? Onde que eu fui desenvolver e perceber a escala não ficar ali só como um trocador de óleo? Percebe o que eu quero dizer? Sim. A gente tem muito mais para buscar e, como diz minha esposa, nem todo mundo quer o que você quer esse desconforto de buscar, acessar, comprar, levantar empréstimo, comprar 1, 2 milhões no banco. Hoje a gente não mexe com carro. Carro para nós é um fim para um meio e não um meio para um fim. Eu lido com crédito, alavancagem financeira e eu uso o carro como uma moeda, como se fosse um token para fazer a alavancagem. Entendi. Ou imóvel, ou uma pousada, ou um hotel, ou uma mansão no Acapulco. Hoje a gente usa as coisas como um meio para um fim, ou um fim para um meio em determinada situação, ou um ou outro. Mas a gente não tem mais o carro como firme fundamento de a gente trabalhar somente com carro. Percebe o que eu quero te dizer? E se eu tivesse ficado colando strass até hoje vendendo só colar para o pessoal do salão de beleza no Jardim de São Paulo, como é que será que eu estaria hoje? Eu teria alcançado? Não teria. Será que eu teria acessado? Será que eu estaria aqui hoje? Não, eu acho que não. Acredito que não. E mesmo, será que eu teria tido o desejo no meu coração ou teria me conectado melhor com Deus? Se eu não tivesse passado todos os perrengues, os venenos que eu passei, de escassez financeira, será que eu estaria pronto aqui hoje para falar com clareza de intimidade com Deus? Eu acho que não. Cara, que bacana tudo que você acabou de falar agora, porque acho que está faltando isso hoje, né, cara? Hoje, sei lá, as pessoas querem o que você acabou de falar. Ela já quer tudo, mas não acompanha uma trajetória, né? Hoje me pergunta, você deve saber que eu uso 24 tesouras nas mãos. É a pergunta que eu mais respondo. Del, como? Gente, eu fiquei 2 anos treinando. Eu vi um filme no cinema. Olha, por que eu gostei de você? Porque eu vi que tu tinha um raciocínio rápido. Eu também tenho isso. Eu vi um filme de Eduardo Mão de Tesoura que foi famoso, muita gente assistiram. E eu tirei da ficção e trouxe para a realidade. Hoje, eu já dei entrevista para várias matérias, já dei toda essa televisão desse país. Agora eu vou lembrar qual que eu não dei entrevista. Eu agradeço a Deus, eu sou a mesma pessoa. Só que quando me pergunta, Del, como meu filho, você tem que buscar. Tudo na vida está aqui, você que é um exemplo disso, você tem que ter uma trajetória. Ninguém vem assim, olha... Vai cair do céu. Pô, tem um cara... eu conto às vezes no meu videocast, isso que é importante, sabe? Tinha 2 caras que falavam assim, Del, vamos dizer que nós dois, eu e João. Del, por que você só fala em Deus e não faz nada? Eu falo, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Aí um dia ele falou, vamos andar em alto mar num barco, vamos. Vocês não sei se já viu essa história. Um dos caras que não acreditava em Deus falou, vou me jogar que eu quero ver se esse Deus seu é bom mesmo. Você está falando que tudo Deus faz? Você não contou a história que você entregou a Deus aí, Deus te orientou? Eu sei o que você falou. O cara se jogou. Quero ver se Deus vai me salvar. Passou um bombeiro, vem, vamos salvar. Não, Deus me salva. Passou um marinheiro, não, você já deve saber o final da história. Deus me salva. Passou um jet ski, não, Deus me salva. Aí morreu.
frente a frente para Deus, olhou para ele e falou: Deus, lá na terra tem um rapaz que fala que o Senhor ajuda em tudo. E por que o Senhor deixou morrer? Qual foi a resposta que deu Deus para ele? Quantos meios de socorro eu mandei para você lá? Ah, você aceitou? Não. Então a vida é assim. A vida não é fácil, como você acabou de falar. Vai ter barreiras? Vai. E quando tem barreiras, eu vejo que Deus está te testando a sua própria capacidade, né? Eu tenho histórias e história. Hoje a história é sua, mas assim, eu tiro essas histórias das pessoas para entender como é que a vida é. A vida é feita de luta. Se você cruzar os braços, não vai chegar a lugar nenhum. Nunca. Você tem que encarar. Eu fui recentemente agora, aqui é bom, essa história eu gosto de falar para você também, que você tem negócio. Do meu querido Wagner, lá daqui Frio, que hoje é meu parceiro aqui do programa. E eu precisava de uma parceria lá com ele, tá? De um patrocínio lá do ar-condicionado. Não, Del, pode deixar que a gente vai patrocinar você. Vamos deixar um ar lá no teu espaço, porque ele tem ar-condicionado de várias cores. Toda cor que você imaginar, ele tem. Tem rosa, tem azul, a cor que você quiser. E ele também aluga ar-condicionado, tá? Não é uma propaganda, é um fato. Legal. Conversei com ele quando eu estava saindo na porta da loja dele. É uma loja ali na Afonso Pena, 660. Pode passar lá que vocês vão ver. Que frio. Tinha 2 caixotezinhos de madeira e umas 6 garrafinhas de águas transparente ali, garrafinha descartável de água, em cima de uma caixa. Eu falei, mas peraí, uma loja de ar-condicionado, uma caixinha de madeira com 6 garrafinhas de água descartável, o que é isso? Ele falou, Del, sabe para que é essas garrafinhas? Não, Wagner, para que é? É para mim dar, é para os moradores de rua. Eu peço às pessoas as garrafinhas, higienizo, coloco para gelar e coloco aqui para eles tomarem à noite. E tem uma bacinha que eu deixo também para os cachorrinhos deles tomar água. Olha que história. Percebe, Del? Cada um tá bonita. Com o que tem. Aí ele falou, Del, e eles vêm à noite, pega a sua garrafinha. Eu gravei um vídeo com ele que está no meu Instagram, quem quiser pode ver lá, que eu gravei sem condições, gaguejando de emoção, porque é um gesto tão pequeno, mas tão grande para quem precisa, que não tem explicação. Graças a Deus, hoje, depois do nosso vídeo, dia seguinte, as pessoas já mandaram para ele lá caixas de água para ajudar. Então, assim, todos podem, é só querer. E não esquecer nunca daquele menos favorecido, né, cara? Porque eu vejo na sua fala e no seu olhar a simplicidade. Você é um empresário renomado, que a gente sabe disso, mas não deixou perder a sua essência e tem orgulho de contar o que você passou na vida. Parabéns, cara. Continue assim, que obrigado, você com certeza é exemplo, não é pra mim, é pro Brasil todo. Somos, né? Que história legal, cara. Tô orgulhoso de você estar aqui. Amigão, qual é a missão por trás dessas empresas que você criou? Qual alegar o risco? Qual o risco? Rico, aliás, desculpa. Rico aqui. Eu tô fazendo um resumo. A Agilicar, a gente ensina as pessoas a comprar e vender, desculpa, carros. Viu? Fica tranquilo. A comprar e vender carros, e foi minha primeira loja, meu primeiro negócio, e a gente transformou numa startup. As pousadas e os hotéis nasceram agora, as mansões nasceram agora nos últimos tempos também. A gente buscava, mas não tinha como acessar. Só que aí eu tive um despertar acessando pessoas mais poderosas que faturam mais, que me falaram, não tenha casa para desfrute 100% e para esbanjar. É como tênis, você tem 2 pés, você vai calçar um par. Você pode ter um para corrida, um para trabalho e um para o seu lazer. Mas você ter 10 pares, sem dar ROI, você começa a ter desperdício. E aí foi aí que eu virei a chavinha e entendi. Tinha um amigo que era um cliente, já me chamava para empreender no ramo hoteleiro, falava, você tem que estar no hotel, você é um cara de escala, você é um cara de visão. E eu, na minha cabeça, por escassez de entendimento, falava, não, mas eu não tenho 50 milhões. Eu não tenho como ter um hotel. Ele falou, mas você acha que o meu hotel, o hotel da minha família, a gente nasceu grande? A gente nasceu pequeno, a gente foi indo. Inclusive, nós estamos fazendo mais 100 unidades agora. Eu falei, mas como assim? Você foi fazendo os quartos? Aí eu tem mais ou menos uns 2 anos isso, a gente começou aí fizemos um business plan, desenhamos um plano de negócios e startamos. Ele falou assim, começa a procurar locais que a gente possa desenvolver e crescer em unidades. E assim aconteceu. Só que se você não acessa quem tem conhecimento, quem já passou por aqueles caminhos, não tem como você ter acesso a essa informação. Então hoje o jogo, ele é um network da vida real. Estava falando com outro rapaz ontem, um molequinho do bem lá de São Paulo. Falei para ele, se eu fosse você, eu trabalharia de graça para os consultórios odontológicos e as clínicas de estética. O máximo que você aguentar, ou no mais tardar, e pede ajuda só de uma condução se for longe da tua casa. Trabalha, gera valor, se torna uma pessoa imprescindível dentro da operação. E aí um dia, daqui a pouco, a pessoa vai te chamar, fala assim, vem cá, que não dá para você ficar de graça mais não, que eu tenho medo de te perder. O fato hoje é gerar valor, ser interessante e não interesseiro. Só que o jovem hoje ele está interesseiro e pouco interessante. E é a falta da informação hoje. Muito legal o que você falou.
Como é que foi? Eu gostei disso aí, cara. Ser interessante e não interesseiro, é isso? Que legal, cara. Olha, antes de fazer essa outra pergunta, você dá curso Nós para temos nossos pessoas? cursos, sim. Tem uns cursos para as pessoas? Esse é o nosso propósito hoje, Del. Ativar pessoas. Que legal. Tirar as pessoas da depressão, tirar as pessoas da mesmice, tirar as pessoas da escassez. Nós temos um projeto, nós somos na CUFA, que nós temos até que estamos devendo, acho que uma apresentação lá, pessoal. A gente foi oferecer gratuitamente para tirar a molecada da rua. Às vezes eu tenho a sensação que as coisas param na burocracia. A CUFA é a Central Única das Favelas. Hoje está, acho que no mundo. Acho não, já está no mundo, está na Alemanha, está em Portugal, está no Rio, está lá com o pessoal do Olodum, tem aqui em São Vicente. Eu tenho a sensação, Del, que às vezes tem mais gente como nós que tem disposição e vontade. Só que você não pode pegar um jovem aprendiz, porque se esse cara trabalhar com você lá na tua loja, na tua empresa, ou se ele vier gerar valor aqui para você, pode ser que alguém influencie esse rapaz a mover uma ação contra você, e aí você vai ser penalizado porque você estava colocando um jovem como jovem aprendiz para trabalhar no teu negócio. Entende o que eu quero te dizer? Entendi. Às vezes a escassez financeira do mais velho, que é o orientador, é que nem esse The King, The Power, não sei do que. Você acha mesmo que essa criança originou isso tudo? Não, ou você acha que ela foi orientada por algum nitidamente, por algum escasso financeiro que viu uma oportunidade e quis se prevalecer disso? Eu não estou aqui julgando, hein, gente? Não, claro. Tô nem aqui julgando. Eu sou um cara tão fora da casinha para essas coisas que eu estava vendo os memes e não sabia do que se tratava. Eu fui perguntar para minha esposa: o que é isso que estão falando? E até hoje eu não vi. Eu vi em memes os vídeos, que inclusive tinha uma galera rindo atrás dentro da própria situação ali. O que eu quero te dizer? Eu não acho que uma criança... mas já não é mais criança, com 13 anos. Concordo. Até porque com 13 anos já faz filho. Mas eu não acho que tenha nível de consciência para mirabolar uma situação dessa. Pode vir apoiado de alguém. Eu sou um profeta, eu sou tal. Então, assim, bem orientado, eu acho que as coisas acontecem, fluem, vão acontecer. Mas eu acho que falta muita informação. A gente foi na CUFA, é uma burocracia para colocar o projeto lá, porque eles têm tanta visibilidade, aí eles ficam desconfiados, e está tudo certo, não estou aqui criticando, só que fica desconfiado para saber se não tem interesse meu por trás. Que interesse teria em pegar a molecada uma vez por semana, destinar 2 horas do meu tempo lá, e lá dentro da favela ficar trocando ideia com a molecada, ensinando sobre digital, sobre como viralizar, como vender o seu bolo de pote, como vender o seu açaí na sua região. E eu não estou falando aqui para necessariamente mudar a vida das pessoas. Eu estou falando assim, cada um dá o que tem. Eu vou ativar você. Se você vai ser o maior vendedor de açaí depois, não sei. Exatamente. Se você vai continuar vendendo bolo, que era a minha bijuteria antigamente que eu colava, strass por strass com colinha e palito de dente, não sei. Mas que você vai sair da mesmice, da depressão, da escassez financeira, que você vai ter um dinheiro para comer um sonho na padaria, tomar um guaraná, isso aí eu te garanto que você vai. Se você vai conseguir sobreviver disso, são outros 500. Mas já te garanto que você não vai ficar em pornografia, não vai ficar na biqueira, não vai ficar propício a ser seduzido pelo crime, vai começar a ver oportunidades. E se a gente fala de empreendedorismo, e por exemplo, pegando 2 histórias aqui hoje, você que veio lá... sertão nordestino. Do norte e nordeste, Isso. literalmente do sertão. E eu, da extrema periferia de São Paulo, que hoje é asfaltado e tudo mais, mas nem sempre foi assim, era desova de corpos em Itaquera. Lá, o que se passava de manchete lá, corria sangue do lado da TV, porque só se falava de desova de corpos lá em Itaquera. Entendi. Anos 80. O que não nos matou nos deixou mais forte. Mas se as pessoas enxergarem, assim como em você e em mim, em nós aqui, que a gente conseguiu acessar e vencer de certa forma, pode ser que a gente não vire aí nenhum astro, nenhum Neymar dentro da nossa profissão. Mas você concorda que a gente venceu? Exatamente. Da onde nós partimos, do ponto de partida, que era o fundo do poço, tudo bem que ficava até mais fácil, que você só tem no fundo do poço como subir. Mas se a gente chegou, Del, a gente mostrando para essa molecada, e eles, mesmo que a cada 10 só salve 20%, que seriam 2, eles enxergarem que se 2 caras conseguiram, eles também conseguem, eu acho que já é a sementinha plantada. Exatamente. Eu acho que é o que a gente tem que fomentar aqui nessa terra. E sem demagogia nenhuma. Não vai ser fácil. Molecadinha, não vai ser fácil. Esquece esse negócio. Quanto tempo vai durar? Não sei. Eu, com 39, nos últimos 5, eu comecei a gozar de alguma coisa. Ou seja, foram 34 anos de muito veneno, cara, de muito perreco, de muita necessidade, de muita escassez. Mas nos últimos 5 para cá, Deus passou a me honrar de forma sobrenatural. E em Alphaville, há 2 anos atrás, num curso, numa palestra que eu estava ministrando, Deus entregou através de uma outra pessoa que haveria uma aceleração do tempo de 20 anos
em 6 meses da nossa vida. E ontem eu estava conversando com a minha esposa, nosso filho nasceu dia 5/5/25, e tudo que Deus entregou e prometeu está se cumprindo. A questão financeira, ela está vindo apenas como um detalhe dela. Nós não temos condição financeira favorável. Nós somos alavancados. Entendi. A gente se alavanca nos nossos imóveis, nos nossos carros. A gente não tem uma situação que eu posso parar de trabalhar, que eu vou ver bem. Isso é conversa fiada. Agora, a gente vive sim com uma despensa cheia, com chuveiro quente para tomar banho, com casas para locação, com imóveis para locação, e a gente hoje tem a possibilidade de dividir o nosso conhecimento com outras pessoas. Pega o que serve, descarta o que não serve, não siga 100% o que eu fiz ali, porque algumas coisas eu faria diferente, mas de acordo com o nível de consciência e conhecimento que eu tinha naquela ocasião, eu fiz o meu melhor diante do que eu podia, até que eu pude fazer mais e melhor em condições mais favoráveis. Parece até meio clichêzão, eu falo isso nos vídeos, mas tipo assim, você quer sair de uma zona desconfortável, você tem um carro quitado, faz o seguinte, refinancia esse carro, compra outro, põe você e tua mulher para trabalhar de Uber. Ah, mas eu não quero ser Uber, eu estudei, eu fiz direito, mas você está parado. Em vez de você ficar parado na escassez, começa a gerar network. Começa a conversar, fala, ó, eu vou faz um cartão de visita, começa a gerar no Uber, vai entrar lead de graça, que é o passageiro, dá cartão, assessoria jurídica a preço popular. Se você precisasse, quando você começa a gerar valor, uma hora você vai pegar alguém interessado ou alguém de Deus que vai te conectar, vai fazer uma ponte e você vai sair do Uber. Falou a verdade. Mas o nível de consciência das pessoas hoje está, eu quero ser interesseiro, como é que eu posso vir nesse programa aqui, tirar uma vantagenzinha para depois eu gerar valor? As pessoas não querem gerar valor ensinando algo para depois receberem algo em troca. Eu quero algo em troca e depois eu te dou o que eu tenho. Ou não? Exatamente. É o que a molecada tem feito e até os mais velhos. Nível de consciência e o que foi nos imposto ou que impuseram para a gente na infância. Se a gente gerar valor, Del, eu não sei nem como é que eu estou aqui hoje, Del. Um cara que não sabia falar, que só tem até a 7ª série. Por que até a 7ª série? Você não estudou? Estudei. Estudei, fiz o meu MBA em PNL, que é Programação Neurolinguística. Eu quis entender sobre a leitura corporal, sobre o entendimento de quando eu estava falando, se a pessoa engajava ou não, se a pessoa tinha interesse no que eu estava falando, se eu era um cara interessante ou interesseiro. E durante a maior parte da minha vida, eu fui interesseiro, porque eu não tinha grana e eu queria algo para que eu pudesse ter grana, para que eu pudesse ter condição. De 5, 6 anos para cá, quando eu entendi que o jogo era gerar valor e não querer vender algo, a minha chavinha mudou. Quando a chavinha mudou, Del, não me pergunte como, Deus fez assim na nossa vida. Foi um romper sobrenatural. Quando eu comecei a dar, oferecer, gerar valor mesmo, ajudar as pessoas, as coisas começaram a acontecer. Mesmo assim, Del, todos os dias temos percalços. É um motor que quebra, tem uma garantia, tem outro lado da moeda. Claro. O consumidor quer levar uma vantagem, nem sempre ele é bonzinho, nem sempre ele é do bem. Tem muita gente, o inimigo ele vem disfarçado. Só que assim, Deus forja o coração do homem bom num dia bom, preparando esse homem para um dia não tão bom, porque eu, Luke, não acredito em dias ruins. E vou te contar uma coisa, eu estava hoje num dia não tão bom. Eu acordei não tão legal, estava com um WhatsApp com tanta mensagem negativa de coisas que deram trave, ou de um pedreiro que abandonou a obra, ou de alguém que roubou o material da obra, seja o que for, que eu estava naquele inquietação. Deus, ele é tão bom, e eu falo para você hoje sem sombra de dúvida, ele conhece o nosso coração e ele prepara a gente no detalhe que ele pegou e fez com que hoje uma enfermeira bruta, que não é tão carinhosa, se compadecesse e falasse, pai, olha só, sem eu falar nada, absolutamente nada, e eu jamais iria reclamar ou praguejar. Ela falou, pai, estou sentindo que, olha só como é Deus. E ninguém explica a Deus, e as pessoas, eu queria que as pessoas acessassem isso. Pai, eu estou sentindo que hoje você precisa pegar teu filho no colo. E agora que ele desentubou, eu vou fazer isso aí. Coloca o capote, colocou o capote, coloquei a máscara e tal. Percebe? Cara. Del, eu não sei se você ou quem está assistindo aqui vai conseguir ter a percepção e a sensibilidade do que eu estou falando. Não, mas eu sei, cara. Que paz. Nosso filho nasceu dia 5/5/25. 19h57 da noite. Prematuro de 7 meses e meio. Ele desentubou hoje. Não era para ele ter desentubado. E era para ter entrado primeiro a minha esposa. Por uma situação do seu podcast, acabou entrando eu primeiro, antes do horário da visita. Falei, não, só vou entrar porque eu tenho uma reunião e eu tenho algumas coisas para fazer, a minha esposa vai entrar. Ah, então tá bom. Eu entrei, peguei ele no colo e a mulher falou que hoje, por algum motivo, eu acho que você está precisando, pai.
E é justo a enfermeira que geralmente ela dá aquele bom dia e não conversa muito. Percebe onde está Deus no detalhe? Eu percebi. Eu só consigo ver esse copo de uma maneira, Del. Meio cheio. E as pessoas tendem a olhar para essa taça sempre meio vazia. E a perspectiva determina literalmente o que você faz, como está teu dia, está colorido. Eu não estava insatisfeito, mas eu estava meio puto, eu confesso. Porque nem todo dia, mesmo um cara que nem eu ou como você, a gente está sorrindo para todo mundo. Claro. Nem toda piada vai agradar ou nem toda resenha vai ser satisfatória. Eu não vou querer sentar em todas as mesas. Eu não teria sentado aqui na mesma vibe, na mesma energia e nem teria entregue o meu melhor se eu não tivesse tido a oportunidade de me resetar com meu filho nos braços. Percebe? Que legal, cara. E eu estava pedindo para Deus sabedoria para mim chegar aqui e entregar o meu melhor, para que as pessoas pudessem ser ativadas de alguma forma através de uma fala, de uma frase, de uma colocação nossa ou de um corte, o que seja. Eu não peço mais para que Deus hoje traga as pessoas para consumir o nosso produto. Eu peço para que Deus me use da melhor maneira que Ele entende que é a melhor maneira, para ativar pessoas e mostrar para essas pessoas que se eu cheguei, elas também podem chegar. E eu nunca falo de dinheiro. Eu estou falando de acesso, informação, prosperidade, mentalidade e intimidade com Deus. Porque se você tiver tudo isso que eu falei, a prosperidade financeira ela vai ser uma consequência. Mas você precisa primeiro gerar valor, ser interessante, menos interesseiro. E o principal que eu ouvi numa pregação de domingo no culto, voltando ontem de São Paulo, na Lagoinha aqui do pastor Daniel. Pare de trocar as suas propostas pelo seu propósito. Pare de querer ser uma pessoa de propostas e comece a tratar o seu propósito. Comece a refletir para dentro de si, no seu devocional, na sua leitura bíblica, seja qual for a sua religião, sobre qual é o seu propósito. O que é que eu quero ativar nas pessoas? Aí vem, toca uma proposta, te tira do seu propósito. Vem alguma coisa e te tira do seu hiperfoco. Vem alguém, toca o seu celular numa hora que você ia fazer uma ligação para falar que você ama a tua esposa. Já reparou nisso? Não. Já. O inimigo ele vem disfarçado, Del, para matar, roubar e destruir. Só que onde Deus habita, o inimigo não põe a mão. Não é um ambiente, pode ser uma igreja de parede preta, assim como é a Lagoinha, que não vai mostrar que tem a presença de Deus ali. A parede podia nem existir. Onde 2 ou mais pessoas fizerem presentes, eu estarei contigo, estarei com vós ali. O que eu quero dizer com isso? As pessoas tendem a pintar e a julgar que a atuação do teu amigo da água gelada é pouco. Eu já citei num outro podcast aqui da Lídia, um beijo, Lídia, inclusive, que um amigo meu faz um lance chamado Amigos do Lanche. Ele dá pão com mortadela e suco, ele não aceita dinheiro lá. Ele chama Amigos do Lanche, é o Paulo Xavier, um abraço também, é um monstro, um baita empresário. Ele está na Riviera e está em São Paulo. Ele também trabalha com carro e imóveis, mansões lá na Riviera. Um cara super do bem. Doa pro Teleton todo ano e nem aparece, nunca aparece. Ele nunca apareceu. É um cara que me espelha e me ensina à distância. Eu não tenho tanta proximidade, ele era um cliente meu. Ele era dono do primeiro imóvel onde foi minha primeira loja de carro e é um cara que me ensina no detalhe. As pessoas, eu já escutei falar, mas é pouco, o cara tem muito mais, poderia fazer muito mais. E a minha interna sempre foi, você fez o quê? Porque ele todo último sábado do mês vai distribuir 100, 200, 500 lanches no final do ano, ele faz uma mega arrecadação de caixotes e caixotes de fruta, verdura, coisas que dêem para as pessoas comer facilmente. Não faz marmita, não faz nada. É amigo do lanche, chama. É pão com mortadela e ele pede, se possível, para levar ou refrigerante ou duas petezinhas de 2 litros de Tang, qualquer refresco assim. Ele não aceita grana. Ele não vai e compra com o teu dinheiro. Você chega lá com 50 pães, o outro chega com um quilo de mortadela e ali dá o match. O Entendi. fato é pouco? Não sei, Del. Eu sei que ele faz há muitos anos. E eu sei que ele continua prosperando e eu sei que ele faz outras coisas. Mas essa é uma que ele faz e vai lá, está na ponta, está no projeto, está no processo, continua fazendo. O que é que as pessoas fazem para reclamar que a parede da igreja é preta? O que as pessoas fazem para falar que teu amigo está fazendo pouco, dando só uma garrafa de água gelada e dando uma aguinha para os pets lá do pessoal de rua? Ou para esse meu amigo do lanche? Entende? Cada um dá o que tem? É pouco, Del? Não sei, mas está fazendo. A semente foi plantada, concorda? A semente plantada vai dar fruto. Primeiro eu quero dizer a você, Louco, que você deixou uma mensagem. Aqui você não... Gente, não estou nem seguindo aqui as perguntas porque nós estamos aqui transmitindo para vocês uma mensagem da vida real. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai sentou comigo lá no sertão nordestino, ele já estava
uma idade já quase partindo, e ele me disse assim: filho, eu não vou estar aqui, em breve eu não estarei mais por aqui, então eu vou te falar o que o homem precisa. Tem 2 caminhos só no mundo para você seguir. Eu falei, meu pai tá... Ai, caramba. Eu falei, meu pai tá louco. Até a resposta aqui, ó. Meu pai tá louco, não é possível. Como é que tem tantas ruas, meu pai? Como é que o senhor fala como o senhor tem 2 caminhos? Calma, meu filho, senta aí. O meu velho é analfabeto. Mas a faculdade da vida que meu pai, os ensinamentos dele, eu carrego no coração até hoje. Em cima do que você acabou de falar, da importância da família, dessa mensagem que você recebeu no hospital hoje com o seu filho, essa enfermeira. Ele me explicou o caminho do mal, vamos falar dessa maneira, e o caminho do bem. As consequências de cada caminho. E o mais interessante de tudo, no final, foi quando ele me disse com todas as palavras: eu e as pessoas que gostam de você, gostaríamos que você seguisse por esse caminho, meu filho. Mas se você escolher esse, você vai arcar com as consequências. Eu não posso falar para você não seguir ele. Eu gostaria que você seguisse nesse caminho. Mas só existe 2 caminhos para o homem: o negativo e o positivo. Eu quero te ver no positivo. Isso para mim foi um ensinamento, um dos melhores do mundo. Que às vezes o pai chega pro filho: eu quero que você... Se eu estiver mentindo, você me policia, viu, Luke? Eu quero que você seja médico, eu quero que você seja um doutor. Peraí. Ele perguntou pro filho se ele quer ser um médico? Ele perguntou se o filho quer ser um doutor? Essas orientações que meus pais me passaram, eu passo para meus filhos hoje. Eu escuto as opiniões dele e dou minha opinião. Mas eu não forço nenhum filho. Se ele for quebrar a cara, eu falo: filho, você vai quebrar a cara. Você quer quebrar a cara? Ah, pai, quer? Vá lá. Isso é mais que você entendeu? Então, em cima do que você está falando, hoje você tem opção de escolha para a sua vida. Por isso que eu conto essa historiazinha para você entender como que Deus trabalha a mente do ser humano. E o que você acabou de falar, a mensagem de Deus chega para nós, não é 24 horas, é 25 horas por dia. Alguns pegam, outros não. E quando você me disse também desse seu amigo que faz o lanche, eu faço alguns trabalhos que eu não venho aqui para o videocast falar, porque eu falo que a melhor divulgação que eu quero das coisas, algumas coisas que eu faço, eu quero que Deus divulgue, que Deus faça vídeo, que é o mais importante para mim, ele fazer esses vídeos. Mas nós, seres humanos, tem que fazer a nossa parte. Nós não estamos ajudando, nós estamos fazendo a nossa obrigação. É o nosso dever de dar uma mão para uma senhora se ela estiver no chão, de ajudar uma senhorinha a atravessar no semáforo, de abrir a porta do nosso carro para a nossa esposa entrar, né, de pagar o jantar da nossa esposa, da nossa... E que hoje, assim, eu vejo os casais falar que vai sentar no restaurante, tem que dividir a conta. Desculpa a expressão que eu vou usar aqui. Vai no motel, a mulher tem que pagar a parte dela. Vai no cinema, a mulher tem que pagar a entrada. Meu Deus, eu não consigo entender. Desculpa a minha ignorância. Nós estamos em outra época? Então, mas espera aí, cara. Você tem uma parceira, uma namorada, uma noiva, uma esposa, ela tem que pagar um jantar? Odel, desculpa falar dessa maneira, mas é que o mundo... Deixa eu pegar esse gancho exatamente nesse ponto. Eu tenho uma frase comigo que ela encaixa perfeito nisso aí. As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite que elas façam. Se fosse a minha filha ou se fosse o meu filho, ele ia ser cobrado por mim se eu descobrisse, que eu fiz uma fábrica de homem, não veio nenhuma menina, mas se fosse a tua menina, eu iria falar para ela: não sai com meu filho não. Enquanto ele tiver essa escassez mental e não aprender, não souber a se desenvolver, a ser um cavalheiro, não é pelo dinheiro, não é por pagar a conta. Eu sou desse tempo, nós somos desse tempo. Só que esse é o problema, claro. Del. Os bebês reborn estão aí, e eu tô vendo a molecada quebrar o pau aí, né? Só falar um monte. Com todo o respeito, e eu não tô aqui para julgar, eu vou ser bem sucinto, né, nessa questão. Quanto mais tratadores ou pais de bebê reborn nascerem, mais fortes prevalecerão os nossos, os meus filhos e os teus. Concorda sim ou sim? Sim, sim. Quanto mais gente tiver levando para a fila do SUS e querendo medicar bebê reborn, mais o meu leãozinho, que está lutando pela vida, o Leozinho hoje, que foi desentubado, vai se destacar. Porque enquanto eu tiver vida e tiver saúde, eu vou passar tudo que eu tive e tudo que eu recebi de dificuldade para ele, mesmo que ele tenha nascido na facilidade. Entendi. Tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos fáceis, homens fracos. Mas se você tiver a doutrina, a palavra de Deus, o Espírito Santo regindo a tua família, onde eu e a minha casa servimos ao Senhor hoje, e você fizer assim na sua, a tua casa vai ser blindada também, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma vai alcançar. O fato é, se as pessoas tiverem discernimento, a tua filha não vai aceitar ser tratada assim. Exatamente. E o teu filho não vai ser
escasso mentalmente para tratar uma dama dessa maneira. Exatamente. Não é sobre dinheiro que nós estamos falando. Não, claro, porque as pessoas têm o discernimento disso. Nós não estamos falando de dinheiro. Não tem aqui era do machismo e as feministas, não. pelo amor de Deus, eu duvido que uma mulher prefere um cara que pede para rachar a conta ou rachar a conta num quarto, se tiver que ir para um hotel, qualquer coisa do tipo, do que um cara cavalheiro que abre a porta do carro e vai tratar ela como uma dama e vai pagar o jantar ali. Dão sinais ou não? São sinais. É um conjunto de fatores ali que vai fazer as pessoas entenderem quem é que está tratando do outro lado. Só que será que essa pessoa que está do outro lado, que está querendo rachar a conta, está querendo alguma coisa diferente ou a mais e gerar realmente algo interessante ou está querendo ser interesseiro? Tudo que você analisar, se você olhar, não troco o meu propósito por proposta e não sou interesseiro, sou interessante. Se você começar a analisar exatamente tudo dessa maneira, você vai começar a entender quem tem que estar na sua casa frequentando a tua casa e quem tem que conhecer a tua esposa, quem tem que estar sentado aqui na tua frente, quem tem que estar contigo no teu carro do lado e quem tem que saber dos teus planos, sonhos e objetivos. Exatamente. Se você começar a olhar de forma matricial para esse negócio, até as entrevistas de trabalho para gerar emprego aqui, você vai começar a mudar. Você vai começar a olhar de forma diferente. A energia e o filtro é natural, Del. Não tem como a gente falar de Deus, viver a Deus e uma pessoa que não for de Deus está no mesmo ambiente. Essa pessoa se incomoda, ela estribucha, se sente mal, se sente incomodada e acha uma forma de sair. Puta, que legal que você falou, cara, porque você falou mas pura verdade. Eu sempre, quando eu chego no meu espaço, eu faço uma oração para Deus, e aqui também, em todo lugar que eu estou, eu faço primeiro e me entrego a Deus, né? Para Ele tomar conta da minha fala, para Ele tomar conta do meu dia a dia, me coordenar em tudo, né? Porque Ele é o maior coordenador de todos os seres. E eu sempre falo, Deus, me manda pessoas aqui do bem. Deus, eu falei outro dia com um rapaz, que eu estou montando um time e o meu técnico é Deus. Falei, manda pessoas do bem. Eu preciso de cliente, eu preciso, mas se for para pessoas vir para aqui para me trazer desconforto ou negatividade, que se afaste. E é incrível o que você acabou de falar, é muito importante. Já tive situações, inclusive recente, com pessoas que tentou ficar comigo ali, mas ela sentiu desconfortável. Ela se sentiu incomodada de uma maneira dela pedir para sair. E ela falou na minha cara, não consigo trabalhar do seu lado, Del. Eu humildemente, mas porque eu sei que o seu brilho, palavras dela, é tão grande que vai me deixar na escuridão. Eu falei, mas como essa palavra escuridão? Não, porque você destaca demais, tudo que você faz, você é diferente, o seu trabalho... Eu falei, não, mas você é capaz, você pode. Você só precisa olhar mais para você e esquecer de olhar. Vamos trabalhar junto, você é capaz. Mas ela foi tão incomodada que ela se afastou. E eu vi que ela estava incomodada. O filtro natural dela. Sempre fala, quando você se destaca naquilo que você faz, você vai incomodar aqueles que é incapaz. Quando alguém fala, por que ele está fazendo isso? É porque ele não tem coragem de fazer. Você tem um emprego lá, você falou isso na nossa conversa aqui, rolou algo parecido. Tem uma oportunidade de trabalho, eu sempre falei para meus filhos, 9 horas da manhã tem que estar lá nesse emprego. Os moleques de hoje fazem isso, 9h30 liga para a pessoa, alô, ainda tem essa vaga de emprego aí? Tem. Pô, meu Deus do céu, meu pai me ensinou a chegar lá 8 horas da manhã, marcou às 9, meu filho chega às 8 horas, fica na fila. Quando você ficar ali na fila, que você é o primeiro, porque hora você chegou aqui, você é dono de negócio, põe lá uma fila, precisa de alguém. O primeiro era que hora chegou? Pô, cheguei 8, 7 horas. Era 8, mas eu cheguei 7, senhor. Porque eu estou precisando muito do emprego. Você vai estudar ele mostrou interesse. Só que hoje o cara te liga, quanto é que o meu salário? É o que você falou agora há pouco. Eles não estão pensando em trabalhar, é no dinheiro que vai ganhar só. Quanto que eu vou ganhar? Ah, porque eu tenho que não sei para onde. Já coloca dificuldade antes de conseguir as coisas, cara. Tá tão estranho. É a geração. O que está acontecendo hoje? Tá tão esquisito, por isso que eu observei. Você teve uma fala sua, você vê que eu prestei atenção, do supermercado, que você fala lá de um valor que é mais em conta, o outro você vai mais acima, tá outro preço, e a pessoa pensa que está pagando desconto. É a falta de prestar atenção mesmo. Hoje as pessoas estão assim, elas estão pensando tão no dinheiro que elas esquecem de como chegar no dinheiro. Gente, vai lá, como você acabou de falar, eu fui criado assim, se tiver que trabalhar de graça, eu não estou trabalhando de graça, eu estou mostrando para a pessoa gerando que eu quero gerar valor. Mas, Odel, a questão do mercado aí é um ponto chave. O sistema, eu não vou falar de governo. Desculpa de eu sair do roteiro, é que o papo tá tão bom que eu acho que eu que baguncei teu negócio. Não, fica tranquilo, pô. Eu acho que o sistema, Odel, ele pinta e borda quando você tem uma escassez mental. Quando você não tem acesso à informação. Quando você não está convicto do que você está buscando ou convicto do que você está acessando. E é mais fácil governar um cego, porque se você aponta ele não enxerga, não tem visão.
E você fala, o surdo não escuta, ou você fala, ele não ouve. As pessoas estão buscando sempre essa facilidade e ainda chegam em ponto. Recentemente aí tem alguns perfis que a gente segue, e aí eu vi um professor de educação física, acho que foi semana passada, mandou dar 10 voltas numa quadra porque o pessoal não tinha feito atividade de lição de casa. Saiu na maior potência que nós temos hoje de TV aberta, ainda que eu já não assisto há anos, falando sobre a exaustão e o cúmulo de o professor ter pedido para eles darem 10 voltas na quadra, que isso foi um cúmulo, foi um absurdo. Ô, gente, deixa eu falar para você. Nós vamos presenciar, se continuar desse jeito, a geração mais fraca dos últimos 200 anos, não são 100, dos últimos 200. Só que é o que eu falo, vai quebrar um monte de rico e bilionário, independente do se o dinheiro veio de herança, ou do crime, ou de facilidade, ou se é do meio artístico, e os filhos de quem está ralando, e a gente está projetando bem isso na vida deles, e estão ensinando eles como é que se desenvolve, eles vão se destacar e vão prosperar 100 vezes mais. Porque enquanto tiver o pessoal do Reborn, o pessoal que está preocupado em ser mais ou menos do que o sexo A ou sexo B, preocupado com o governo de esquerda, de direita ou do centrão, e não está olhando para si, nem fazendo o que tem que ser feito, esse pessoal está ficando enfraquecido, sem acesso à informação, escasso em todos os sentidos, e aí os nossos vão se desenvolver e vão se destacar, pelo menos deveria ser assim. O fato é, tem para todo mundo, o mundo é brilhante, o Brasil é uma terra próspera e frutífera, e eu falo no mundo como um todo, porque em qualquer lugar que você for, se você se conectar com gente do bem, se você se conectar com gente boa, se você gerar valor, se você for interessante e não interesseiro, as coisas vão acontecer. Só que as pessoas... Hoje, antigamente tinha fila de trabalho, não existe mais isso, Del. Eu não sei aí quando foi a tua imagem, quando foi que você buscou isso daí, mas não existe mais. Nós estamos com 40 vagas abertas, não chega. E quando chega para trabalhar com você? Para trabalhar com a gente em todas as áreas, todos os setores. No hotel, na pousada, com carro, em atacado, como corretor de automóveis, na parte do digital, com marketing, filmmaker, editor. A gente não tem, Del. Peraí, eu vou anteparar agora. É importante essa dica de, olha, gente, 40 vagas de emprego. Peraí. Não, Del, eu preciso... Peraí, vamos lá. Desculpa. De trabalho. De trabalho, legal. 40 vaga de trabalho. Vaga de trabalho. Emprego nós não temos. A vaga de trabalho, eu gostei dessa. Tem. E como é que faz pra galera entrar em contato? Eu sei que não, mas fala agora, porque a dona Maria ficou preocupada ali, que escutou isso pro filho dela. Qual é o contato com a pessoa? É por e-mail, como é que é? Antes, eu posso falar pra dois ali? Pode sim. Dona Maria ou seu José, se o teu filho não tiver disposição, fala pra ele não vir. Se o teu filho for da geração fraca e da geração Nutella, não será bem-vindo, melhor não vir. Vai passar vergonha. Não vai aguentar, vai ficar 3 dias. Se o teu filho tiver disposição, se a senhora ou o senhor deu uma excelente educação para o teu filho, assim como uma parecida ou próximo que a gente viveu aqui foi educado, seu filho será muito bem-vindo na Avenida Ana Costa, número 20, em Santos, ou a tua filha. Vagas nós temos, a gente treina, fornece conteúdo, conhecimento e aprendizado prático, know-how prático, vivido de quem viveu a história e quem vive até hoje. Mas se eles querem facilidade, uma mesa com ar-condicionado, por gentileza, deixa ele na tua casa, tá bom? Se é da pegada, se tem disposição, se quer aprender a se desenvolver, Avenida Ana Costa, número 20, em Santos, ou liga no 13, qual que é o seu, Liliane, por favor? 9740 36 150 9740 36 150. Pode chamar a Liliane no WhatsApp. Só que eu vou falar, a Liliane lecionou por mais de 20 anos, professora muito bem pontuada, muito bem postada, uma pessoa ultra esclarecida. Se já vier e aí tia, nós vai trabalhar como, já está cortado. Então, se tiver um silêncio ali, não se espante, é porque já faltou ali alguma abordagem inicial que fosse interessante. Cara, muito obrigado por esse recadinho aí, porque tá vendo? 40 vagas ou mais. Tá vendo? Olha só, quando escutamos isso, a gente fica pensando, meu Deus, o que o mundo virou? Porque eu também trabalhei muito, viu, cara? Eu trabalhei na roça, eu já fiz, só não roubei, graças a Deus, e matei o resto hoje para ajudar a minha família, vim pra obra, hoje eu trabalho. Hoje não tem essa não, liga, Adel, você trabalha de hora, até 10 horas da noite eu trabalho. Trabalho aqui na Marechal Deodoro, você tá convidado para ir lá tomar um café, vai lá, leva a esposa lá, vai lá, leva a secretária, leva todo mundo. Teu salão? Meu salão. Eu vou fazer uma visita à empresa de vocês também, que eu quero conhecer todo mundo. Quantos funcionários você tem lá hoje?
Hoje, todos são mais de 40 já. Aqui na cidade de Santos ou não, espalhados? Vamos depois conversar fora aqui para fazer um dia lá para você dar um presente para eles. Não vou falar, é uma surpresa aí depois que você vai dar para seus funcionários. Porque assim, a gente tem um faz orgulho... Faz escova em careca lá? Oi? Faz escova em careca? Faz, pô, a gente faz topete, faz aplique, faz tudo, então a gente faz de qualquer jeito lá. Porque, cara, eu primeiro quero te dizer, você já tá convidado para voltar aqui, Ô, assessor, põe na agenda aí, porque eu quero esse cara aqui de novo. Não é eu, acho que as pessoas quando assistirem, vai pedir o retorno dele aqui. A gente tá aqui. Eu te peço, eu vou guardar isso aqui, porque nosso papo fluiu de uma forma tão natural, tão gostosa, que você vai voltar. Não, você vai voltar aqui para conversar mais, porque olha, cara, o nosso papo tá muito legal. E assim, ô Luque, a galera, hoje, a sua loja física, as pessoas vão, como é que é? Ela agenda para ir lá, como é que funciona? O cara quer comprar um carro ou quer vender um carro, como é que a galera faz? Deus pôs a mão de forma tão sobrenatural que até sexta-feira a gente estava atendendo somente cola marcada. Nos últimos 1 ano e meio, nos últimos 18 meses. Foi o tempo que a gente ampliou e expandiu novos negócios, abrimos hotéis, pousadas, compramos algumas casas lá no Acapulco. Nós temos imóveis em São Paulo e nós estamos partindo já para o interior também nessa linha de pousada e hotelaria. Os carros para nós está cada vez mais uma forma de fazer network, de atender, que nem o sindicato, acho que um amigo teu esses dias. Isso, Rony, o meu barbeiro. Pelo Instagram. Basicamente hoje não é mais sobre venda. A gente vai vender, só que nós vamos trabalhar cada vez mais numa linha de consultoria. E nós estamos lançando agora na agilicar.com.br um método de venda seu carro em até 30 minutos. Isso é revolucionário, não tem no Brasil. Que legal, é nossa cara. tech, nossa plataforma, mas não é sobre venda. Eu não quero vender um carro para você. Eu quero ajudar você a vender o seu carro dentro da nossa plataforma agilicar.com.br. Lembra, eu vivo o que eu prego e eu prego o que eu vivo. Se eu quisesse vender algo para você e não gerasse valor primeiro, não seria eu. E o que Deus colocou no meu coração é: gera valor, que se você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. E é isso que eu tenho vivido. Mas, cara, você é uma mensagem de... Obrigado, Deus, por você ter enviado você aqui. Além de carro, então você está falando que você também faz outras locações de imóveis. Nós temos imóveis, locações para temporada, nós temos algumas casas. E chega a ser ironia, né? Eu não tinha nem onde morar, eu fui despejado, acho que pelo menos umas 8 vezes na minha vida. 8 vezes despejado? Que meu pai não pagava aluguel, deixava minha mãe vendida, ele sumia por uma semana e chegava o caminhão do despejo ali. Peraí. Gente, peraí. Presta bastante atenção agora em mim aqui, ó. Vou tirar o óculos. 8 vezes despejado. Hoje, olha o empresário que o cara é. Vai você mesmo agora no Instagram, pesquisa o trabalho desse cara aqui e olha as palavras que ele falou aqui hoje, tá? Para mim, abrilhantou isso aqui hoje, porque a gente precisava dessa mensagem pro ser humano. Esse papo aqui hoje foi um papo de Deus. Ó, vou mostrar para vocês aqui, nós temos um roteiro de perguntas. Saiu natural. Quebrei tudo. Saiu natural porque... Não, você não quebrou. Não, foi natural porque é para você retornar aqui. Isso é coisa de Deus, cara. Não é coisa da gente, não. Isso é coisa de Deus. Então, assim, cara... E aí, você foi despejado 8 vezes e hoje você aluga imóveis e mansões. Hotel também não? Nós temos hotel, nós temos pousada. Aqui em Santos, o hotel? No Guarujá. Guarujá. Na Enseada, Avenida Atlântica 119, que é o Agili Beach, nossa pousada. Nós temos as casas no Acapulco, que a gente loca também. Todos os teus clientes, todos os teus telespectadores, todo o teu pessoal, inclusive vocês têm mínimo de 10% de desconto aí para qualquer locação que não seja feriado prolongado, porque são as datas mais hypadas que a gente acaba tendo uma hiperlotação. Você quer ir com a tua esposa sem os meninos. Tá. A casa do Acapulco vai ficar muito grande, o custo fica elevado. Vai na pousada, café da manhã, na esquina da praia, vista a mar, pega uma suíte lá legal, fica tranquilo. Quero ir com os meus filhos, quero levar a família, quero passar um Réveillon bacana. Pega uma das casas no Acapulco, você vai passar momentos bacanas de desfrute e você não precisa necessariamente ter uma casa que te gera despesa de piscina, grama, jardineiro. Usufrui, paga pelo estilo que você quer ali durante o período que você determinar, fica uma semana, 10 dias, 15 dias, trabalha de lá, faz vídeo, faz take, faz tomada, faz podcast, faz churrasco de negócio lá e põe. Que legal, cara. O cara quer fazer, então, os artistas querem gravar um clipe. Aqui, por exemplo, tem um cantor aqui sentado esperando a gente, que é o meu querido Vini, você já vai conhecer. Se o Vini quiser gravar um clipe lá dele, no Acapulco, combina com você. E como é que faz? É nesse telefone que você passou da assessora? Ou pode falar direto com a Liliane, sem problema nenhum, ou direto no Agilicar Tech, que é o nosso Instagram. A Liliane toma conta, tem mais sabedoria que todos nós juntos para tomar as rédeas desse negócio, mas tem uma casa mais intimista, que é uma casa de 600 metros. Tem uma casa, por exemplo, para quem quer gravar um clipe,
algo maior, montar um globo lá, que nem montou o globo da moto e tal, tem 2.700 metros, que é uma outra casa já bem mais para um estilo já evento, casamento e tudo mais. Que legal, cara, que legal. Fico grato por isso. E aí a pousada e o hotel é no Guarujá? No Guarujá, na Atlântica, na Enseada. Tá. Vista Mar. Tá legal. Então, bom, ficou o recado aí, galera. Você precisou quer um evento top? Tá chegando aí final do ano, já tá chegando. Já tá aí, já estamos no meio do ano, já se prepara. E o que é muito legal, eu vou conversar com você depois que eu tenho uns artistas aí que estavam falando pra mim, Del, me dá uma indicação de uma casa pra gravar meu clipe, pra gravar minha música. Já vamos resolver isso. Logo. Ô, meu querido, antes de qualquer coisa, deixa eu te falar, cara. Você vai deixar uma mensagem na câmera 2 aí do seu coração para as pessoas de casa, porque hoje você aqui foi uma mensagem, já te falei, né, que foi uma mensagem de Deus. Amém. Você está intimado a retornar aqui, intimação do bem. A gente vai marcar um segundo bate-papo. Ó, Luke 2 no Lorde Show vai ter, calma, ele vai retornar, porque você sabe como é que é, a gente tem hoje é um dia que eu gravo o dia inteiro, graças a Deus. E aí, para finalizar aqui, meu amigo, antes das declarações finais, deixa uma mensagem aí na câmera 2, para aquele que está em casa falando, meu Deus, eu preciso trabalhar. 40 vagas de trabalho, viu? Não é de emprego, como ele falou, de trabalho. Ele vai deixar uma mensagem para você. Primeiro, uma honra estar aqui contigo. Prazerzaço. Que Deus te abençoe e continue capacitando você e os seus aí. Que a sua voz seja a voz da sua geração. Que você consiga alcançar todos os seus objetivos. É uma honra estar aqui no teu lugar, no teu espaço. Obrigado aí pela oportunidade. Quando você aprende a gerar valor, ser uma pessoa interessante e não interesseira, as coisas começam a fluir na tua vida. Busque primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não tenho mensagem para te dar sobre você prosperar ou sobre você ser uma pessoa que você não consegue ainda se você não tiver intimidade com Deus. Se aproxima de Deus, cria intimidade, consagra tudo que você tem ao Senhor e todos os seus planos serão bem-sucedidos. É o que eu fiz na minha vida, é o que mudou minha vida e é o que me trouxe até aqui. Meu irmão, muito obrigado. Eu vou deixar aqui agora tem aquele momento antes da gente sair daqui da mesa, tem aquele momentinho do beijo. O povo já me pede beijo. Olha, gente, primeiramente, eu tô até respirar e grato, né? A gente que trabalha, que realiza sonhos de estar aqui. Eu tinha um sonho de estar aqui sentado batendo papo com pessoas com histórias real, sem ficção. Deixa a ficção pro cinema, pros filmes. Hoje sentou aqui um rapaz com uma história verídica, que eu tenho certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, que a partir desta entrevista sua vida vai mudar. Vai mudar. Isso eu tenho certeza absoluta que você vai acolher, vai captar alguma das coisas que a gente falou aqui. Você pode não acreditar, mas você vai ficar pensando. Compartilha pro seu amigo. Aquele que encontra barreiras, que barreira vai ter? Mas só tem que encarar. Tá bom? Então vamos deixar um beijo aqui para nossa querida Marina Matos, que é uma querida lá de Piatã, na minha cidade, que não perde um programa. O prefeito Marcos, obrigado, Marcos, parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí. O vice, né, que é o Rony, meu parceiro. A Audrey, aqui da ZN, que não perde também um programa, né, meu padrinho Jorge. Dr. Ricardo Salum, meu médico, irmãozão. E o Filete, né, você não mandar um abração pro Filete, que cuida da nossa Azula. Filetão, um abraço, meu querido Edu. Um abraço para Dilson que tá aqui, toda a minha produção, Rony que dá um talento aqui no visual, tem que falar, senão já viu. Um abração pro Rony, então eu falei para todo mundo. E também aquele abraço para aqueles parceiros que não nos abandonam. Que frio, né? A Móveis Planejada Sensacional, a Hortifruta aqui do Oswaldo Cruz, acho que eu falei de todos vocês, se eu não falei já apareci aqui no GC. Deixa o meu beijo e o mais importante, compartilha esse nosso papo de hoje, dê o seu like, inscreve no canal, você vai receber essas informações e não se preocupe, eu sei que você tá falando, Del, quero conhecer mais sobre o Luke, ele vai voltar, vai ser uma série, calma, ele vai voltar. Beijo pra vocês, muito obrigado, que Deus abençoe todos.